A história começa na pequena aldeia de Betânia, a poucos quilômetros de Jerusalém. Betânia era um lugar querido por Jesus. Era o lar de 3 irmãos muito próximos dele, Marta, Maria e Lázaro. Eles não eram apenas seguidores comuns, eram amigos íntimos do Mestre. Jesus não apenas os visitava com frequência, mas também os amava profundamente. Era uma casa onde ele podia descansar, rir, comer, conversar. Um lar de acolhimento em meio às pressões do ministério. E é justamente nesse ambiente de amor e intimidade que a tragédia se aproxima. Lázaro, o irmão das 2 mulheres, ficou gravemente doente. Não era uma enfermidade comum. Algo estava claramente errado. Seu corpo começou a enfraquecer rapidamente, e nem os cuidados de Marta, conhecida por sua diligência, nem a devoção de Maria, foram suficientes para deter o avanço da enfermidade. A notícia abalou profundamente a casa. Marta, prática como sempre, fez o que qualquer um faria, procurou socorro. Mas ela não correu atrás de médicos, ela sabia que só um podia realmente mudar o rumo daquele quadro. E esse um era Jesus. Senhor, eis que está enfermo aquele a quem amas. João 11h03. Foi essa a mensagem enviada a Jesus. Curta, direta, porém carregada de peso emocional. Elas não disseram o nome de Lázaro. Elas disseram, aquele a quem amas. Elas estavam dizendo, Jesus, o teu amigo, aquele por quem tens tanto carinho, ele está morrendo. Era uma mensagem cheia de fé, mas também de expectativa. Elas sabiam que Jesus podia curá-lo. Afinal, já haviam visto ou ouvido sobre cegos que voltaram a ver, paralíticos que voltaram a andar, até mortos que foram ressuscitados. E mais, elas sabiam que Jesus amava Lázaro. Logo, acreditavam que ele viria imediatamente ao saber da notícia. Mas o que aconteceu depois foi surpreendente. O silêncio que dói. Ao receber a mensagem, Jesus respondeu de forma aparentemente reconfortante. Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. João 11h04. A resposta é misteriosa. Não negava a gravidade da situação, mas apontava para um propósito superior, a glória de Deus. Só que, ao invés de partir imediatamente para Betânia, como todos esperavam, Jesus permaneceu mais 2 dias onde estava. 2 dias de silêncio. 2 dias de espera. 2 dias que provavelmente pareceram uma eternidade para Marta e Maria. Lázaro piorava. Talvez tenha perguntado, ele já está vindo? E talvez Marta tenha dito, sim, ele virá, com certeza ele virá, mas os dias passaram. E Jesus não veio. Então, Lázaro morreu. Podemos imaginar o cenário, o choro de Maria, o desespero de Marta tentando manter tudo sob controle, os amigos e vizinhos vindo consolar. A casa que antes era cheia de vida, tornou-se cheia de dor. E, ainda assim, nada de Jesus. Como entender esse silêncio? Como aceitar que aquele que podia impedir a morte, permitiu que ela vencesse? Jesus parte para Betânia. Após 2 dias, Jesus olha para os seus discípulos e diz: vamos outra vez para a Judeia. Os discípulos ficaram apreensivos. Os judeus daquela região haviam tentado apedrejá-lo há pouco tempo. Mas Jesus sabia o que estava por vir. Ele disse algo enigmático. Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Eles pensaram que ele falava do repouso natural. Então, Jesus esclarece com firmeza. Lázaro está morto. E por vossa causa me alegro de que lá eu não estivesse, para que creiais, mas vamos ter com ele. É um momento profundo. Jesus sabia da morte de Lázaro antes mesmo de qualquer notícia. E, mais ainda, ele tinha um plano que ia além da cura. Ele queria revelar sua glória de maneira ainda mais impactante. Marta enfrenta Jesus com fé e dor. Quando Jesus finalmente se aproximou de Betânia, Lázaro já estava morto há 4 dias. O corpo já estava sepultado. As visitas vinham e iam, tentando consolar as irmãs. Então, Marta soube que Jesus estava chegando, e correu ao encontro dele. Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. João 11h21. É uma frase de fé e dor ao mesmo tempo. Marta acreditava no poder de Jesus, mas também não entendia seu atraso. No fundo, estava dizendo, por que demoraste? Por que não vieste?
mas sua fé vai além. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Ela ainda acreditava. Ela ainda esperava. Jesus responde: teu irmão há de ressuscitar. Marta, boa conhecedora das Escrituras, responde: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Mas Jesus a confronta com algo ainda mais profundo. Ele não estava falando apenas de um evento futuro. Ele estava falando de si mesmo. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Marta, mesmo sem entender tudo, responde com fé: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Maria vem e o coração de Jesus se abala. Depois de Marta, é Maria quem vem. Ao ver Jesus, ela se lança aos pés dele e diz a mesma coisa que a irmã: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas Maria não consegue segurar a dor. Ela chora. E os judeus ao redor também. Então, algo extraordinário acontece. Jesus, vendo-a chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Jesus chorou. João 11:33, 35. Esse é o menor versículo da Bíblia, mas um dos mais profundos. O Filho de Deus, diante do túmulo de um amigo, chora. Ele sabia que iria ressuscitar Lázaro. Sabia que a morte não venceria. Mas mesmo assim, ele sente a dor do momento, a dor humana, a dor da perda. Jesus chora com os que choram. Ele sente como nós sentimos. A caminho do túmulo, Jesus pergunta: onde o pusestes? Eles o levam ao sepulcro. Uma gruta com uma pedra na entrada. Tudo parecia finalizado. Mas Jesus, com autoridade divina, dá uma ordem: tirai a pedra. Marta, a prática, protesta: Senhor, já cheira mal, porque é de 4 dias. Mas Jesus lhe responde: não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Então, eles rolam a pedra. E ali, diante de um túmulo que cheirava a morte, Jesus olha para o céu e ora: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. Depois de orar, Jesus clama com voz forte: Lázaro, vem para fora. E a morte obedece. O milagre, a reação e o propósito eterno. E o que estivera morto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o rosto envolto no lenço. Disse-lhes Jesus: desatai-o, e deixai-o ir. João 11:44. O momento havia chegado. Diante de uma multidão que estava em luto, envolta na dor, nas dúvidas e na desesperança, Jesus grita: Lázaro, vem para fora. O silêncio do túmulo é rompido por algo impensável, o som de passos. E então, o impossível acontece diante dos olhos de todos. Aquele que estava morto há 4 dias sai vivo da sepultura, ainda com as faixas e o lenço do sepultamento presos ao seu corpo. Foi um momento de choque, espanto, alegria e temor. Marta e Maria correram. Choro se transformou em grito de alegria. A multidão, estarrecida, olhava sem acreditar. O homem que exalava a morte, agora respirava a vida. A decomposição foi revertida. O corpo restaurado. O coração voltou a bater. A humanidade do milagre. É importante notar o detalhe do que Jesus diz: desatai-o e deixai-o ir. Jesus realizou o milagre da vida. Mas ele deu às pessoas à volta a missão de desatar as faixas que o prendiam. Esse é um gesto simbólico. Muitas vezes, Jesus traz vida nova a alguém, mas nós temos a missão de ajudar a libertar essas pessoas dos laços do passado. De tirar as vestes da morte. De abraçar, cuidar, acolher. Jesus ressuscita. Mas a comunidade ajuda a restaurar. A reação da multidão. Logo após o milagre, João nos conta que muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. João 11:45. Era impossível negar o que viram. Não era um truque, nem boato. Era um morto, conhecido por toda a aldeia, que agora andava, respirava e falava. Muitos dos presentes se renderam à fé em Jesus ali mesmo. Mas, ao mesmo tempo, outros reagiram com medo e resistência.
Alguns correram aos fariseus, os líderes religiosos de Jerusalém, e contaram o que tinha acontecido. A reação das autoridades religiosas. O milagre foi tão grandioso que causou um terremoto político e espiritual entre os líderes judeus. Em vez de se renderem ao poder divino, o conselho dos sacerdotes e fariseus se reuniu urgentemente. Eles disseram: "Que faremos? Porquanto este homem faz muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele, e virão os romanos e tirar-nos-ão o lugar e a nação." João 11, 47 e 48. A preocupação deles não era com a verdade, mas com o poder e o controle religioso e político. Eles viram Jesus como uma ameaça à estabilidade e à autoridade que exerciam. Então, o sumo sacerdote Caifás profetiza, sem saber que estava sendo usado por Deus: "Convém que morra um só homem pelo povo e que não pereça toda a nação." E assim, decidiram matar Jesus. O milagre de Lázaro foi o estupim. A partir dali, os líderes religiosos começaram a planejar abertamente a crucificação do Salvador. Lázaro agora é um sinal vivo. Lázaro, a partir daquele dia, tornou-se um testemunho vivo. Ele não precisava dizer nada. Sua própria vida era um milagre visível. Em João 12, 10-11, vemos algo surpreendente. Os líderes também planejavam matar Lázaro, porque por causa dele muitos estavam crendo em Jesus. Isso nos mostra uma verdade espiritual profunda. Quando você carrega um milagre visível na sua vida, você se torna um alvo espiritual. Mas também se torna uma tocha acesa, uma prova de que Deus ainda age. O propósito do milagre. O milagre da ressurreição de Lázaro não foi apenas para aliviar a dor de duas irmãs, nem apenas para mostrar poder. Foi um ensaio do que estava por vir, a própria morte e ressurreição de Jesus. Lázaro saiu do túmulo com ajuda. Jesus, quando ressuscitou, saiu sozinho e venceu a morte de forma definitiva. Lázaro morreu novamente um dia. Mas Jesus, ao ressuscitar, venceu a morte para sempre. A história de Lázaro é uma profecia viva, um anúncio do poder da vida sobre a morte, da luz sobre as trevas, da esperança sobre o desespero. Aplicações espirituais da história. Deus não se atrasa, ele age no tempo perfeito. Marta e Maria achavam que Jesus havia demorado. Mas a demora fazia parte de um plano maior, revelar a glória de Deus. Ele não chegou cedo nem tarde. Chegou no tempo da eternidade. Mesmo amando, Jesus permite o sofrimento. O fato de Lázaro ter morrido não era sinal de ausência do amor de Deus. Ao contrário, o milagre revelou um amor ainda mais profundo. Jesus chora conosco. Ele não é indiferente à nossa dor. Antes de ressuscitar Lázaro, ele chorou. Não porque duvidava do poder de Deus, mas porque compartilhava da dor de quem ama. A fé é necessária mesmo quando tudo parece perdido. Marta disse: "Se estivesses aqui." Mas Jesus estava presente, e sua presença é maior que o tempo ou as circunstâncias. A ressurreição não é um evento futuro, é uma pessoa, Jesus. Ele disse: "Eu sou a ressurreição e a vida." Isso muda tudo. Onde ele está, a morte perde o poder. Conclusão: o grito que ainda ecoa. A voz de Jesus que um dia gritou: "Lázaro, vem para fora." Ainda ecoa no coração de muitos hoje. Ele continua chamando mortos espirituais à vida. Pessoas presas em túmulos de culpa, medo, depressão, vícios, feridas antigas. Jesus ainda se aproxima, ainda se comove, ainda manda tirar a pedra, ainda traz vida onde parecia impossível. Talvez você esteja como Marta, dizendo: "Senhor, já cheira mal. Já passou do tempo." Mas Jesus responde: "Se creres, verás a glória de Deus." Oração final inspirada na ressurreição de Lázaro. Senhor Jesus, Tu és a ressurreição e a vida. Mesmo quando tudo parece perdido, Tu tens o poder de trazer à vida aquilo que o mundo já deu como morto. Dá-nos fé como a de Marta, coragem como a de Maria, e esperança como a de Lázaro, que mesmo morto, ouviu Tua voz e se levantou. Chamamos por Ti nos nossos vales, nos nossos túmulos pessoais. Vem, Senhor, e tira a pedra. Clama por nós. Restaura-nos. Tira-nos das trevas para a luz. E que nossas vidas sejam sinais vivos da Tua glória. Em Teu nome glorioso oramos. Amém.